Bom, pessoal, então retornando à nossa aula de relatórios, hoje a gente vai fazer a criação de um relatório que recebe dois parâmetros para que ele seja gerado, né? Então, essa primeira parte da aula eu vou estar especificando para vocês aqui a parte do tibico lá. A gente já aprendeu isso aqui nas aulas anteriores, mas vale reforçar, né? Esse aqui é aquele relatório que a gente fez na aula anterior, ó, relatório de estudantes. É um relatório geral de estudantes por enquanto, né? Ele só está aparecendo os dados dos estudantes aqui. E agora eu adicionei aqui para ele ser por data de nascimento, tá? Mas para isso, para esse relatório poder receber alguma informação externa, né, é necessário a gente criar esses parâmetros para poder delimitar esse intervalo de valores aí, tá? Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, ó, clicando aqui em parâmetros, a gente pode criar um novo parâmetro. Aqui, por enquanto, só está aqueles parâmetros padrões do Tibico aqui, tá? Então, eu vou criar dois parâmetros. Data 1 e data 2, ou data inicial e data final, alguma coisa assim, para a gente poder filtrar os estudantes que nasceram em determinado período, tá? Então, para criar o parâmetro, vocês já lembram como funciona? Create parameter. Aqui eu vou definir o nome do parâmetro aqui do lado direito, ó. Então vou colocar data inicial, por exemplo. E como ele é do tipo data, ele é interessante a gente trabalhar com esse tipo aqui, ó, java.sqldate, tá? No trabalho de vocês, às vezes vocês estão trabalhando com outro formato, então é sempre bom trabalhar com um formato que vocês vão tá armazenando no banco de dados de vocês. Então aqui, ó, data inicial é o primeiro parâmetro, tipo date, é importante estar definindo. E eu vou criar o segundo parâmetro aqui, que é o data final, né? Então, por quê? Porque a gente precisa de um intervalo de datas aí. Então, a maioria dos TCCs de vocês vai precisar dessa informação, tá? Então, aqui também vamos mudar do tipo ó, SQLDate, tá, pessoal? Então, vai ficar os dois parâmetros, tanto o data inicial como data final, como SQLDate, tudo bem? Uma coisa importante aqui no título do relatório, aqui esse relatório está bem feio, né? Só está com os dados mesmo. Mas é importante sempre quando a pessoa digitar, no relatório aparecer o intervalo de datas que você está trazendo, né? Então você colocar os parâmetros então para aparecer aqui, né? Aqui em cima, ó. Então aqui eu vou estar justamente tendo o intervalo de datas que a pessoa digitou, tá? Posso colocar aqui um texto estático só para dar um sentido para esses dois parâmetros, né? Então, colocar o período, tá? Ó, então, definimos o período. Opa, só aumentar um pouquinho aqui. Ó, aumentar aqui e vou deixar aqui. Então, o período vai ser a data inicial, entre a data inicial e a data final, tá? Então, só para ficar visível ali. Eu vou dar um preview só para vocês verem como que vai ficar isso aqui, né? Então, ele pediu duas datas, ó, vou colocar por enquanto não estou passando como parâmetro ainda pro SQL, né? Que somente para aparecer aqui no cabeçalho do relatório. Então, supondo, ó, o meu período é entre dia 1 do 5 e 3 do 5, tá? Mas como eu não passei aqui para o SQL, ele por enquanto não está limitando nada, né? Então, como vocês já viram nas aulas anteriores, para a gente fazer essa limitação é bem tranquilo também. Nós temos já os dois parâmetros, tá? A gente pode editar o nosso SQL, ó, que nosso SQL provavelmente é um select asterisco from estudantes, tá? E a gente vai estar criando esse filtro aí. E qual que era o filtro mesmo, pessoal? Não sei se vocês se lembram, né? A gente colocou lá, ó. Então, select asterisco from estudante. E a gente quer que a data de nascimento do estudante esteja entre a data inicial do parâmetro e a data final. Então, eu preciso usar aqui, ó. Vou colocar meu where, né? Onde, ó, dt nasc, data, não, tá? dt data de nascimento. Entre a gente pode usar de várias formas, né? Mas a mais fácil utilizando o operador between. Então eu vou colocar na linha de baixo para ficar mais tranquilo aqui para vocês, ó. Between, entre. E aí a gente precisa que ela esteja entre esses dois parâmetros que a gente criou aqui, né? O data inicial e o data final. Então eu posso clicar e arrastar e está aqui, né? Só faltou colocar o end aqui, ó. Então eu quero selecionar todos os estudantes onde a data de nascimento esteja entre as datas dos dois parâmetros aqui. Eu vou dar um OK.
Então, a partir de agora, ó, o que vai listar para mim é só os estudantes que estejam nesse intervalo de datas aí. Eu vou dar um. Vou abrir aqui o meu rei de SQL só para a gente dar uma olhada lá e confirmar as datas de nascimento. Só um minutinho. Vamos abrir aqui. Bom, abriu aqui. Vou abrir aqui o PO aí, ó. Então aqui no meu caso tem alguns estudantes aqui, ó. Então o pessoal nasceu em 2001, 97, 2000, 2002. Então se eu colocar um período, por exemplo, de nascimento para o estudante entre, vou ordenar aqui pela data de nascimento, ó, entre 90 e 2000, né? Então teria que vir, se eu não incluir o ano de 2000, teria que vir esses estudantes aqui, ó. Tudo bem? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudantes. Então vamos tirar esse relatório aqui, vamos dar um preview. Vamos colocar uma data agora. Como agora já está com o parâmetro lá no SQL, ó, posso escolher aqui. Vou digitar a data que é mais fácil. Ó. Vou colocar aqui, ó, 1 do 1, opa, 01 do 1 de 1990. Tá? Até 1 do 1 de 2000. 2000, tá? Então vai estar nesse período aqui. Então eu vou executar o meu relatório e agora ele já está filtrado só quem nasceu nesse período, entre 90 e 2000. Ó. Você viu que já limitou os estudantes aqui, né? Não ordenei por nada. Aqui em cima está aparecendo meu filtro. Eu posso formatar essa data aqui, né? Superior aqui, como vocês já viram nas aulas anteriores, mas já está trabalhando com parâmetros aqui o nosso relatório, tá? Vamos só fazer essa formatação para não ficar tão ruim o relatório ali. Então no padrão a gente pode mudar o padrão dele, ó, tipo data, existem vários formatos que vocês podem estar trabalhando, né? Como a gente já viu lá nas aulas anteriores, um dos parâmetros que é bastante usado é o DD, MM, YYY, tá? Daí vocês podem usar um separador barra, por exemplo, tá? Vou colocar o barra aqui. Esse é um formato que é bastante usado nos relatórios e no padrão brasileiro. Então eu vou mexer aqui também no padrão aqui do data final, tá? Vou colocar tipo date, padrão aqui. Opa. Vou colocar esse formato aqui, finish. Então agora já vai estar num formatinho mais bonitinho lá, né? Eu teria que formatar as datas também. Deixa eu dar um executar aqui para vocês verem. Ó, então agora já ficou o dia, mês e ano com 4 dígitos, né? Seria interessante formatar esses de baixo aqui também. Vamos formatar rapidinho, que não vai nos atrapalhar. Vamos colocar um padrão de data. Ó, um padrão de data. Agora sim, nosso relatório vai ficar bonitinho. Olha lá, já está lá com o padrão de data já no esquema lá que a gente gostaria. Então essa é a primeira parte da aula, onde a gente está fazendo com que o relatório fique disponível para receber parâmetros, tudo bem? Muito obrigado por enquanto. Bom, pessoal, então vamos à segunda parte da aula de hoje. Então só para lembrar que depois de feito o relatório no Tibico, já com os parâmetros, né, é importante que salvar esse projeto e recompilar aqui o relatório para gerar o Jasper novamente, tá? Então compile o report, ele gerou. Não esquecer de copiar esse arquivo aqui, né, o .jasper, a gente vai colar lá no nosso NetBeans. Aqui eu vou estar utilizando aquele mesmo projeto da semana passada, tá? Que é o projeto de relatórios lá. Então aqui dentro eu vou substituir esse relatório antigo, o estudante Jasper, que estava sem o parâmetro, né? Vou excluir ele aqui para garantir, mas pode se colar e ele sobrepor, não tem problema. Então esse novo estudante.jasper, ele já é o relatório que vai receber nossos parâmetros. Então a gente tem que fazer algumas coisas aqui para estar podendo funcionar, né? Primeira coisa, esse formulário aqui que a gente tinha feito a aula passada, ó, ele está somente com um botãozinho, né, de gerar relatório. Só que aqui a gente vai precisar o quê? Que a gente tem os dois campos, né, para ter a data inicial e a data final do relatório. Então eu já preparei um arquivo para vocês, ó, esse arquivo
Então, abri o arquivo código XHTML, lá eu já preparei o código que vai gerar, né, a nossa tela com os dois campos para listar. Porque na aula anterior a gente deixou só com esse botão, gerar relatório, porque não tinha parâmetro, né? Agora a gente precisa criar dois campos, um para data inicial, outro para data final. Eu não preparei o campo com validação nenhuma, depois vocês trabalham isso aí. Agora é só para fazer funcionar mesmo. Então eu vou colar o código aqui na minha tela. Ó. Então aqui o que, que eu tenho? Eu tenho um texto período aqui só para identificar, mas o importante é que a gente tem esse campo data inicial e esse outro campo data final, tá? Esses dois campos, data inicial e data final, aqui eu já coloquei, né, a referência deles. Vocês vão ter que ter criado dois atributos dentro da classe estudante controle, um chamado data inicial e outro chamado data final, tá? Então esses dois campos é que vão estar recebendo os valores digitados pelo usuário aqui. Aqui embaixo só está indicando o formato de digitação, né? Dia, mês e ano, né? O ano com 4 dígitos, tá? Pessoal, então aqui na classe estudante controle a gente precisa criar os dois atributos, o data inicial e data final, tá? São dois atributos tranquilos, ó. Quando eu digitei aqui, ó, que eu estou criando tipo date, data inicial e data final, eu vou ter que importar vou ter que importar também a classe java.util.date, tá? Então aqui eu tenho os dois atributos novos que vão servir para os meus parâmetros. Eu posso, aqui nesse caso, eu vou ter que criar o get e o set deles, né? Vou fazer aqui rapidamente. Vamos abrir o get e o set. Vou criar o get e o set do data inicial e data final. Só mandar refatorar aqui para aparecer. Então já estão criados aqui, ó. Data inicial.get, desculpa, get data inicial, né? E set data inicial e get data final e set data final. Para que eu possa utilizar então esses dois atributos nos meus filtros, tá? Eu também deixei preparado para vocês um arquivinho chamado código imprimir, que daí é aquele mesmo método de impressão, mas ele já está com algumas mudanças por conta da gente estar utilizando o formato data. Então eu vou colocar aqui ó, no estudante controle o método imprimir. Se vocês estão usando o seu mapa, já tem um método imprimir, vai ter que ser substituído ou criar um imprimir 2, alguma coisa nesse sentido. Então, esse objeto lista aqui que foi instanciado, ó, ele existe para receber os parâmetros, tá? Então aqui eu vou estar recebendo dois parâmetros, o data inicial e o data final, tá? Aqui antes eu fiz apenas uma conversão do formato data que foi atribuído lá ao nosso a nossa caixa de texto, estou convertendo para do tipo SQL Date, que é o formato que não sei se vocês se lembram, a gente criou o parâmetro aqui, ó, dentro do Tibico e falou que esse parâmetro era Java SQL Date. Então, quando eu tenho esse parâmetro que o Tibico vai receber, tem que ser o mesmo formato que eu vou passar. Né? Então, eu criei duas variáveis aqui, uma é DT e a DT2, que vão receber esses campos já convertidos. Tá? Então, aqui ele já vai tá com os parâmetros sendo passados, né? Então o que eu tenho aqui? Ó, lista.put, que é o nome da lista que eu vou passar aqui embaixo para gerar o relatório. Ó. É uma lista, eu posso passar vários parâmetros, aqui eu estou passando dois. Essa primeira indicação é o nome do atributo que eu criei lá no Tibico. Tá? Então esse é o nome do atributo aqui, ó, data inicial. O segundo atributo é o data final, que também eu criei lá no Tibico. O data final ó, é o mesmo nome que eu tenho que passar, tá? Para que eles apareçam aqui em cima e que façam a listagem aqui, ok? E aí eu já tenho aqui indicado que eu vou passar então o que está dentro da primeira caixinha de texto, ó, datainicial.getTime, e na segunda caixinha de texto datafinal.getTime, passando para essas duas variáveis e as variáveis eu estou passando para o relatório. Né? Então aqui, como a gente já viu na aula passada, estou chamando o relatórios, o estudante.jasper, né? Que está dentro da pasta relatórios, e estou mandando gerar o relatório com essas informações. Então a lista que contém o parâmetro, a lista, o caminho
onde está o meu relatório.jasper, o caminho e o nome do arquivo. Esse nome aqui vocês podem alterar, tá? Para qualquer nome, que não tem problema. Vou colocar aqui aula.pdf, por exemplo, que não há problema nenhum, né? Tem que salvar tudo, ok? Então vamos ver se vai funcionar aqui. Eu vou abrir o relatórios, ó, vou pedir para gerar. Então, Shift F6. Então abriu a nossa tela agora sim com os. Opa, agora sim com os dois campinhos, né? Então eu vou colocar, não tem nenhuma validação de data, mas eu vou colocar a data no formato que a gente colocou lá, por exemplo, 1 de 2 de 2000. Então eu quero os estudantes nascidos entre 1 de 2000 e 30/12/2001, por exemplo. Então vai pegar o pessoal desse intervalo aí. Eu vou clicar aqui no meu botão gerar relatório, que está chamando o método imprimir. É, e no meu caso eu vou abrir aqui com esse PDF. Tá? Então aqui ó, me trouxe a lista dos estudantes, né? É, naquele período lá de datas. Eu não ordenei por nada por enquanto, né? Poderia até ter uma ordenação aqui por nome e tal, mas isso aqui a gente teria que ter definido lá dentro do TB, com order by nome, por exemplo, tá? Que já viria ordenado em ordem alfabética aqui. Ou poderia ordenar por data de nascimento também, tá? Mas isso aí é só colocar a ordenação lá dentro do meu gerador de relatórios. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido aí e depois pode voltar para estar vendo o vídeo aí com todos os passos para criar esse relatório. Muito obrigado.